Olá, bom dia. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na subsérie o ciclo das cruzadas. Portanto, saímos do ciclo do Graal e agora estamos gravando para o ciclo das cruzadas. Pode ser também apropriado se falar não somente das cruzadas, mas o ciclo da tomada de Jerusalém, ou seja, a reconquista do Santo Sepulcro. E aí, nós, no vídeo passado, começamos a falar da vida de um homem extraordinário, chamado Godofredo de Bouillon, em francês Godefroy de Bouillon, cujo pai deixou o ducado da família para eles, mas o mais velho, Eustácio, é quem herdou tudo com a morte do pai. Balduíno, mais novo, não tinha ambições dessa natureza, ficando, portanto, Godofredo no meio, sem nenhuma função. Então, aparentemente, esse homem invulgar, talvez a história não dê o devido valor, porque eu nunca ouvi ninguém mencionar o nome de Godofredo de Bouillon ou Godefroy de Bouillon, mas a verdade é que este homem, que foi o fundador dos Templários, a ideia é dele, foi de uma capacidade notável. E vamos ver isso. Já vimos no primeiro vídeo alguma coisa. O que é que vimos no primeiro vídeo? Primeiro, que ele era filho do meio, ou seja, o mais velho, Eustácio, quem herdou tudo dos pais. E o mais novo, Balduíno, ficava na beirada do mais velho, né? Portanto, era nobre, vivia das rendas que o mais velho lhe concedia. Godofredo também ficou nessa situação, mas para ele era muito incômodo. Então acontece uma coisa, né? Um tio, chamado também por acaso Godofredo Barbudo, o adota e ensina a arte militar, a lutar, a arte da cavalaria, que na época era moda, já disse, pajem, escudeiro e cavaleiro. E acontece que Godofredo Barbudo era duque de Lorena e, para surpresa dos irmãos, então ele morre e não deixa para sua viúva nada, faz do seu herdeiro, imaginem, Godofredo. Então, assim, do dia para a noite, Godefroy de Bouillon se torna príncipe da Lorena, duque de Lorena. E, sem imaginar que seria aquilo, porque amava o tio e considerava o tio como sendo seu pai espiritual, e ele passa a ter um ducado, né? Um duque era um nobre de alta categoria, mas acontece algo incrível, né? Nós vamos mostrar aqui. O Papa decide convocar os nobres para uma cruzada, ou seja, os turcos seljúcidas tinham tomado Jerusalém, e aí o Papa convoca todos os reis cristãos, todos os nobres cristãos, para fazer essa rota. Olha, tudo aqui é a cristandade e Jerusalém está aqui. Olhem o deslocamento, minha gente. O mapa não pode ser aumentado, o computadorzinho falhou, o netbook, mas tudo isso aqui era a Bretanha, né?
a Alemanha, a França, a Ibéria, a Itália, tudo isso a nobreza cristã vai ter que abandonar para vir para a Cirofenícia. Aqui, ó, as margens do Mediterrâneo, Palestina, o Santo Sepulcro. Aqui está Jerusalém. Então, e aí Godofredo recebe um duro golpe. Henrique IV, rei, depois seria imperador, com a desculpa de que queria pôr à prova a humildade daquele súdito tão obediente e aparentemente invulgarmente de um espírito elevado, então lhe toma o ducado e lhe deixa apenas um pequeno pedaço de terra, que é uma marca, e ele assim é rebaixado para marquês. Ele não dá a menor importância. Na questão das investiduras, mostramos aqui, então, os príncipes, os reis e príncipes aqui estão reunidos, confabulando com o Papa. Onde é que está o Papa de Roma? Acho que não aparece aqui, aparece somente os reis. Então, os reis estão aqui confabulando como fazer para juntar dinheiro. Minha gente, olha, vir daquelas terras distantes para Jerusalém, aqui eu prometi a vocês mostrar esse quadro, não consegui achá-lo. Aqui está, portanto, o concílio dos reis decidindo deixar suas terras para irem para Jerusalém, a fim de obedecer ao chamado do Papa e tomar o Santo Sepulcro. Tinha se encontrado aqui em Jerusalém, segundo a lenda, tinha se encontrado a cruz de Cristo, nessa região aqui, ó, a cruz de Cristo e o Santo Sepulcro. Pronto, era essa a alegação do Papa. Não se podia deixar na mão dos árabes infiéis. Enquanto os árabes chamavam os cristãos de infiéis, os cristãos chamavam os árabes de infiéis. Então os árabes conseguem conquistar Jerusalém, a Fenícia e as terras adjacentes. E aí olha a distância, gente, Bretanha, né? Aqui nós temos parte da Mesopotâmia, e aqui nós temos a França, depois nós temos, aliás, a Alemanha, a França e a Península Ibérica. A Itália, o Papa aqui da Itália, ele convoca os nobres, Sicília, e todos virão para aqui. Gente, é dinheiro pra caramba. É preciso fazer muita coisa, muita grana para fazer isso. E o que é que Godofredo faz? Ele teria um ducado, era duque da Lorena, mas o rei o tornou apenas um marquês. Este homem invulgar não somente aceitou ser roubado, espoliado, porque Henrique IV deu ao filho as terras que eram na verdade de Godefroy, rebaixando assim ao nobre sem importância, não se incomodou, mas ele tinha algo em mente extremamente importante. Dos 3 irmãos, Eustácio, Godofredo e Balduíno, ele foi o único que vendeu tudo que possuía, tudo, para ir para Jerusalém. Vamos ver a importância disso? Vamos analisar comigo o que significa isto. Todos os monarcas deixaram suas posses nas mãos dos seus herdeiros ou príncipes e foram para Jerusalém. Na volta, retomariam seu lugar. Godofredo foi o único que vendeu tudo. O significado disso é que ele não pretendia mais voltar à França. É claro, ele já tinha em mente o seu grande plano, que era fazer de Jerusalém a substituta de Roma. Ou seja, o Papa de Roma
era, na verdade, às vezes indigno. E ele, como um homem de altissimamente honrado, porque, olha, depois da sacanagem que Henrique IV fez com ele, depois de ter percebido que, morto o pai, ele se tornava apenas dependente do irmão Eustácio, mais velho, então tudo parecia contra ele, e este homem vulgar, de uma nobreza de coração, que excede a de Ricardo, fala-se de Ricardo, coração de Leão, mas não fala de Godofredo, ele aceita toda essa diversidade, termina que Matilde, a esposa de Godofredo, o barbudo, ainda quer tentar lutar contra ele para tomar as terras do ex-marido, marido falecido, mas não consegue. Aí é o próprio Henrique IV que intercede, não é dela, e então ele fica com seu pequeno, sua pequena marca, mas ele vende tudo. Gente, isto é muito importante. Todos os nobres que saíram dessas regiões, todos deixaram seus territórios para voltarem e retomá-los, depois da conquista de Jerusalém. Godefroy de Bouillon foi o único que vendeu tudo o que tinha. Sua pequena marca, terras que ele tinha depois conquistado, e assim ele deixava claro que ele não pretendia voltar. Pensem bem o que isso significa. Ele queria já deslocar o centro da cristandade de Roma para Jerusalém. Na questão das investiduras, nós mostramos aqui a vocês, tomara que encontrem com facilidade, ele ficou do lado do rei. O que é a questão das investiduras? Nós dissemos a vocês no capítulo anterior, nós dissemos a vocês, o Papa queria ter o direito de nomear os bispos, e aqui nós temos um cavaleiro, a imagem já mostrei antes, o cavaleiro em pé, e o seu pajem aqui. Então Godofredo começou como pajem de Godofredo Barbudo, depois escudeiro, depois cavaleiro. E essa é a imagem clássica, né, que mostra um cavaleiro medieval. Mas o que nós estamos querendo enfatizar aqui é, na questão das investiduras, os reis se dividiram. Então, muitos ficaram ao lado do Papa. Quem deveria nomear os bispos em Roma? O Papa. Os bispos da França? O Papa. Godofredo fica do lado de Henrique IV, apesar da sacanagem que o rei, que depois se torna imperador, tinha feito com ele, rebaixando de duque da Lorena para marquês da Lorena. Isto é um homem fantástico. Mas ele vai além, né? A mentalidade dele era acabar com as guerras que destruíam a Europa, nobres contra nobres, cristãos contra cristãos, e tomado do espírito que mais tarde esse homem espalhou pelo mundo todo, mas ainda não existia, Francisco de Assis. Então Godefroy queria assim implantar no mundo aquilo que na época dele era praticamente impensável: a paz universal. Nós temos ali, não encontrei aqui a questão, agora é a questão das investiduras, está aqui. Então aqui está, os nobres que aderiram ao Papa, vêm beijar a mão dele, ó. O Papa está sentado aqui no seu trono, e a maioria dos papas era isso: vigário de Deus, Deus na terra, filhos, vicários filhos dei. Então isso fazia com que os papas, exceto Gregório IX, que foi um papa santo, né, proibiu os nobres de cometer excessos,
tomarem empréstimos para sustentar suas amantes, mas a maioria dos papas, como os Borgia, né, como os Médicis, eram tudo corruptos, e aí ele fica contra o Papa. Então ele não está nesse grupo de nobres que está apoiando o Papa. Esse grupo vai até Roma para apoiar o Papa, dizendo a ele que ele tem o direito de nomear os bispos da França. Ele fica do lado do imperador que o traiu, o sacaneou, o expoliou. Este homem jamais será devidamente reconhecido, porque não chegou a realizar pessoalmente devido a ter sido envenenado. Pelo menos há duas versões. Uma que ele foi flechado durante a cruzada, como Ricardo Coração de Leão, e outra versão que ele foi envenenado. Bem, o que nos interessa agora é que nós vamos sair desse mapa importantíssimo e vamos partir para outro mapa, para outra figura, também extremamente importante. Então, os nobres, voltando a repetir, saem da Europa, saem da Bretanha, saem da Alemanha, saem da França, da Ibéria, saem da Sicília e vão para a Palestina. Todos. Uma fortuna incalculável, né, para poder fazer esse deslocamento. E ele vai também. Ele tem relativamente pouco, mas o pouco que ele tem, ele vende. Ele vende por quê? Porque ele tinha descoberto algo que não estava na cabeça de ninguém na época, a não ser a dele. Aqui está, no livro de Adelino Figueiredo Lima, a doutrina da paz. Ou seja, por que os homens brigariam? Por que as guerras? Por que cristão contra cristão? Por que os muçulmanos deveriam ser considerados inimigos dos cristãos? Aí, no livro aqui, dos dois autores que têm a autoridade de terem o prefácio do Grão Prior de 1996, que é quem assina o prefácio desse livro, eles explicam, né, duas coisas. Primeiro de que tudo, a grande injustiça, que eu já disse a vocês, de transformar essa figura, que era Oba Fomet, Oba al-Fomet, em árabe, a boca de Deus, uma figura, uma gárgula, nessa figura diabólica. Essa acusação será feita aos templários, frustrando assim os planos de Godefroy, que ele supunha que os templários realizariam seu sonho de paz universal. E aí Henri Conrad faz essa imagem que chama de Satã. Mas para Godefroy, Satã também não era uma palavra que tenha o sentido que tinha para a cristandade. Olha que coisa notável na cabeça dele. Sat, em sânscrito, quer dizer o poder maior, a realidade onipresente e onipotente, o poder maior de Deus. Yom é a palavra saída da boca de Deus. Então, a essência de Deus, o verbo, em sânscrito, é Sat. Existem três poderes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na Igreja Católica. Pois bem, em sânscrito é Sat, Chit e Ananda. E Sat é o Pai, o poder supremo, o que equivaleria na Santíssima Trindade a Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, na Cabala, a Ain Sof Yaor, então o Ain da Cabala, né? O Pai do cristianismo, é na verdade em sânscrito Sat. E como ele tem uma mentalidade universal, ele pega a palavra Sat, sânscrita, e pega a palavra Om, que é o verbo criador saído da boca do Pai, ou seja, de Oba Fomet, a boca de Deus, e ele percebe que Satã
é uma invenção dos judeus que, na verdade, se baseia simplesmente na junção das duas palavras, Sat e Om, que sofre uma corruptela de Om para An. Então fica Sat, An. Que aí, minha gente, vocês terão que fazer uma revolução na mente para imaginar como é que esse homem consegue entender que a palavra Satã, ou Satã, adversário, acusador, diabo, na Bíblia, para ele foi uma corruptela dos judeus. Os judeus não entenderam e pegaram as palavras árabes Sat e Om. Já disse, Sat, poder supremo, o ainda Cabala e o pai dos cristãos, e a palavra e o vocábulo Om corrompido para An, e Sat, An, Satã significava a palavra pronunciada pela boca de Deus. Tudo ligado ao Baphomet. Então, Satã não seria para ele uma entidade maléfica, por isso aqui era apenas um terafim, ou seja, uma imagem de um ídolo que é um paranormal em estado de êxtase, estabelecer comunicação com o divino, e a palavra Satã era um equívoco do judaísmo. Aliás, é bom que se diga que só aparece no livro de Jó. Você não encontra a palavra Satanás, a não ser na Bíblia, no Antigo Testamento, a não ser no livro de Jó. Enquanto que no Novo Testamento ela é a palavra mais comum. O fato é que Godofredo Bouillon vai aparecer agora, depois de vender tudo, depois de abrir mão de tudo, ele vai ser recebido pelo patriarca do Oriente, que haviam duas igrejas católicas, a oriental e a ocidental, e ele percebia que o Papa era mais corrupto, vamos dizer logo assim claramente, por isso ele se colocou do lado do imperador, apesar do imperador ter traído ele, e aí ele vai até Constantinopla. Em vez de ir direto a Jerusalém, ele vai até Constantinopla, sede do patriarcado da Igreja Católica Oriental, e lá ele e outros nobres são recebidos com toda a pompa, com todas as honras, por ninguém mais, ninguém menos de que, vou mostrar aqui, Aleixo I. Desde o cisma do ano 900, com Fócio, que a sede patriarcal de Constantinopla era hostil ao Papa de Roma. Ou seja, Jerusalém se considerava o centro do cristianismo. Roma se considerava o centro do cristianismo. Godefroy de Bouillon decide. Ele vai visitar, ele vai direto, não vai para Jerusalém, ele vai para Aleixo I, assim mostrando que ele já tem a decisão dele. Substitui Roma por Jerusalém. Aleixo recebe com alegria, porque percebe nele um homem extraordinário. Aqui ele está acompanhado à frente, representando a nobreza. Ele foi reconhecido pelos nobres como sendo um homem extraordinário, tanto assim que, na hora de decidirem, depois que conquistaram, na Batalha de Ascalon, conquistaram Jerusalém, então terminaram entre vários nobres propostos para serem o rei de Jerusalém, sob agora o controle dos cristãos. Passa-se do conde de Toulouse e de outros nobres que são mais velhos do que ele, mais, vamos dizer assim, famosos do que ele, mas ele tem algo extraordinariamente, ele brilha, ele tem algo diferente. E aí o conde de Toulouse faz a besteira de fingir humildade e diz que
não é justo que numa cidade onde Jesus foi coroado de espinhos, ele coloque uma coroa de ouro na cabeça. Ferrou-se, eu vou dizer outra palavra, tá? Ferrou-se, porque quando ele diz isso, os nobres aproveitam e fazem o que queriam, porque o conde de Toulouse era arrogante. Então, por ser o mais rico, o mais poderoso, então é designado para rei de Jerusalém e ele recusa a coroa. Mas ele recusa pensando que os nobres iriam insistir. Não, você tem que aceitar. Jerusalém agora é nossa, nós temos que ter um rei. E aí o que é que acontece? Acontece que nomeiam Baudouin, que passa a ser o rei de Jerusalém. E ele bota a coroa na cabeça. Aliás, não é ele quem bota, ele é coroado. Ele é coroado, rei de Jerusalém. Pronto. Agora, o legado pontifício, ou seja, o representante do Papa, vem de Roma para coroar Godefroy de Bouillon, primeiro rei cristão de Jerusalém, embora seu reinado tenha sido curto, porque foi envenenado, mas esse homem jamais terá, vamos dizer assim, a história jamais dará a ele o valor que ele teve. Ele é quem é o verdadeiro mentor dos templários. Os templários não existiriam sem ele. Vou ler aqui o finalzinho, né, do documento escrito pelo Frei Cavaleiro Gabriel César Zacarias de Inhelas, grão-mestre da Ordem Soberana Militar do Templo de Jerusalém, escrito em 1996. Ele diz: por outro lado, é certo que Hugues de Payen, que é chamado fundador dos Templários, primeiro grão-mestre da Soberana Ordem Militar do Templo de Jerusalém, não teve por si só a ideia de fundar a ordem. Foi certamente incumbido da grande missão por inspiração de conhecimentos superiores. No caso de alguém misterioso. Não de alguém misterioso. Godefroy de Bouillon é quem, na França, já tinha convencido Hugues de Payen a fazer a milícia do templo. Então, aqui está dito claramente que a ideia dos templários não foi de Hugues de Payen, foi ideia de Godefroy de Bouillon. Infelizmente, este homem não consegue gozar daquilo que foi dado a ele justamente, a coroa de Jerusalém. Uns dizem que foi envenenado, outros dizem que morreu por uma flechada. A biografia dele é toda ela confusa, porque a vida dele é envolta em lendas. Do mesmo modo que Elias, Moisés, Enoque, Maomé subiram ao céu, ele também tem a sua imagem, vou mostrar aqui. Mas o importante é aqui, gente, ó, neste encontro aqui, Aleixo I, pai de Ana Comneno, ocultista, ela está rodeada dos maiores ocultistas da época, alquimistas, Rosacruzes. Vocês pensaram que Rosa Cruz surge no século VI? Estão enganados. A Rosa Cruz é muito antiga, surge na China, provavelmente no século IV a.C. No século II já temos uma judia. Quando a gente falar de alquimia, vamos mostrar isso. Rosa Cruz e alquimista são indissociáveis. Então, a filha de Aleixo I, Ana Comneno, apresenta Godefroy a um personagem importantíssimo para a história que ele quer fazer. O patriarca joanita da igreja deixada por São João Evangelista. Aí ele se torna claramente opositor ao Papa. Aqui está Anacleto, a serpente é simbólica, dizendo que ele tem domínio sobre a serpente do Éden. Lembra-se, na alegoria maçônica, tem que passar pela árvore, a serpente está no meio da árvore,
Então aqui está Anacleto, né? Grande pontífice da Montanha Branca, herdeiro de todas de todo o poder da Igreja Joanita, sumo pontífice dos Joanitas. Anacomeno leva Godefroy e o apresenta a Anacleto. E Anacleto diz que Godefroy, eu passarei para você a minha autoridade. Você será o grande pontífice joanita, sendo meu sucessor. Olha, agora ele não é somente rei de Jerusalém, agora ele é também grande pontífice joanita. Então, o Papa, para ele, é o quê? Nada. Contudo, ele mantém-se sempre dentro das regras eclesiásticas. E o Guidepeyan vai fazer um jogo terrível de difícil. A regra da Ordem dos Templários, escrita por Bernardo de Claraval, vai terminar sendo tendo uma segunda regra feita pelos próprios Templários. Assim, só fica um problema, porque o Deus de Maomé, como aqui está dito, por que brigar por causa de Deus? Né? O Deus de Maomé não é o mesmo Deus dos judeus, não é o mesmo Deus dos cristãos. Então, por que brigarem? Pelos Cristos. Não é por Deus que se briga. Nenhuma religião briga por causa de Deus. Todos os grandes líderes religiosos, Maomé queria que adorassem Alá, Moisés queria adorassem Javé, Jesus quer que adorem o Pai Santíssimo, El Elyon. Então, a briga é por causa do Cristo, ou seja, quem é o representante desse Deus na Terra. Para os cristãos, o Papa. Para os joanitas, o grande pontífice da Montanha Sagrada, que já é agora ele o sucessor. Mas o Papa de Roma não vai ser abandonado. Godefroy vai idealizar um sistema que seria uma ordem social, que faria uma união de todas essas religiões no que ele chama a sinarquia do império. Um império onde os vários cristos seriam valorizados e assim não haveria dificuldade nenhuma para ele em substituir ou dizer que é a mesma coisa, né? O caldeirão de Dagdá, que termina sendo o cálice sagrado dos cristãos. Não haveria dificuldade de dizer que essa peça era exatamente a mesma que Maomé encontra depois de uma batalha e envolve em um lençol, e vai ser a pedra sagrada que ele vai depositar dentro da Caaba. Aqui nós temos a gravura. Aqui Maomé com a pedra Caaba, que segundo a lenda era branca. Deus deu a Adão para servir de fundamento olha só, não devia ter esse tamanho, devia ser enorme, de rocha sobre a qual ele deveria manter os pés. Era, portanto, Petrus, Kefas. Já está aqui. Então, ligar a pedra negra da Caaba a Petrus, Kefas, o Papa, seria fácil. Era apenas uma questão de revolução cultural. E dizer que Maomé, na verdade, a pedra negra da Caaba, que era branca e teria sido dada por Deus a Adão, era equivalente, está aqui embrulhada no lençol,
Só Maomé pode pegar. Ela era branca, era grande, reduziu-se de tamanho por causa dos pecados de Adão e da humanidade. Não seria difícil convencer, numa revolução cultural, que essa pedra negra era, na verdade, a mesma coisa que a cruz, o cálice sagrado. Então, assim, genialmente, os cristos, Maomé é valorizado, Jesus é valorizado, mas para isso ele vai ter que fazer uma coisa meio complicada, porque ele vai ter que dizer que Jesus não é Deus, que o Pai é maior, mas está no Evangelho. Olha aqui, minha gente, aqui nessa iluminura nós temos outra mais clara, né? Nessa iluminura, Maomé está em cima do arcanjo Gabriel em forma de um pequeno burrinho. Maomé está aqui em pé subindo ao céu. Pois bem, nós temos uma gravura semelhante mostrando Godefroy também sendo levado pelo arcanjo Gabriel. Então, a lenda mostra que ele foi tão grande, tão nobre, que o esforço dele, da doutrina da paz, acabar a guerra, só tinha um problema: Jesus Cristo teria que ser divino, mas não ser Deus. Essa é ainda a grande problemática, né? Ariana. Isso era considerado heresia ariana. Ele terá que aderir. Ele vai aderir. Esse é o problema entre nós e Godefroy. Apesar da grandiosidade que eu tenho de conceder a ele, aqui mostra ele, lá nós vimos Maomé, tem uma gravura mais clara, mas está em outro livro. Então, Maomé foi levado ao céu, Enoque foi levado ao céu, Elias foi levado ao céu, Jesus subiu ao céu, e aí a lenda diz que Godefroy foi também sempre o arcanjo Gabriel. Jesus é o único que vai por si mesmo. O arcanjo Gabriel, aqui está uma homenagem a ele, como cavaleiro, mas para ele isso não era uma coisa muito importante. O que ele queria era acabar com as guerras. A cavalaria era importante ainda, pois é aquela história: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Mas não é essa estatequest dele a mais importante. A mais importante é ele ser considerado como um dos mestres ascensionados, ou seja, levado aos céus depois da morte por São Gabriel. Aqui nós temos o quadro. Pena que o netbook falhou, não pôde aumentar. Aqui está São Gabriel e aqui está ele, Godefroy de Bouillon. Gente, é nítido, aqui ó. Aqui está ele, o nosso herói, Godefroy, e aqui está o arcanjo Gabriel, né, que traz na mão um manto para envolvê-lo e levá-lo para o céu. Assim, ele, na lenda, é colocado como sendo um dos poucos que mereceu ser levado para o céu. Torquato Tasso escreve Jerusalém Libertada, onde ele é o principal herói. Na Divina Comédia, Dante Alighieri coloca ele no céu de Marte, junto aos guerreiros da fé, mas não era aí que ele queria estar. Ele queria estar entre os guerreiros da paz, mas guerreiros da fé, de alguma forma. Então você vê, a ópera Rinaldo também dá a ele um local especial, e assim você vê que Dante, George Frederick Handel o coloca
como sendo o centro da ópera. E assim, a sua estátua equestre em Bruxelas, na Bélgica, de autoria de Eugène Simoni, para ele não tem importância. Godofredo é uma figura-chave das teorias dos livros O Sangue de Cristo e o Sangue de Graal, ou o Santo Graal, do que vai dar no Código da Vinci, infelizmente, porque ele vai participar de que Jesus Cristo é um homem divino, mas não Deus. Esse é o nosso ponto em que eu saio do time dele. Então, também é o personagem central do livro A Lança de Ferro, de Stephen Lochhead. Esse eu não conheço. Assim, nós vemos que todos os grandes nomes da literatura mundial exaltam esse homem que é pouquíssimo conhecido, Godofredo de Bouillon. E com isso nós terminamos os 40 minutos, o idealizador da Ordem do Templo no ciclo dos Templários. Jamais a cristandade, a humanidade e a história universal conseguirá dar o devido valor a essa figura extraordinária. Em humildade, espírito de pacifista, ele teria que fazer, se ficasse vivo, o que Hugues de Payens não conseguiu, por isso os templários falharam. Vamos então encerrar aqui. Era o que eu podia dizer. Não esqueça esse nome, Godofredo de Bouillon, é a tradução de Godefroy de Bouillon. Um dos homens que está na galeria dos meus heróis. Verdadeiro idealizador da Ordem do Templo e, sobretudo, da sinarquia do Império. Uma ordem social na qual todos os homens seriam valorizados, como parece que será depois dessa guerra. Ainda teria muita coisa a mostrar, mas por hoje temos que parar aqui. Até a próxima.